Importa desde já referir que o presente trabalho foi elaborado no âmbito de um curso de verão da Ericeira, promovido há já uns anos pelo Instituto de Cultura Europeia Atlântica, em boa hora protocolado com o Centro de Investigação e do que o nosso mestre, o professor Joaquim Veríssimo Serrão, é atualmente o Presidente de Honra e foi membro fundador, tal como eu e tantos outros. A sua inauguração ocorreu na altura de 3 circunstâncias. Uma comunicação do professor Veríssimo Serrão ao colóquio A Universidade e os Descobrimentos, uma outra apresentada pelo professor Carvalho Rodrigues, à Academia de Marinha, mais conhecido pelo pai do satélite português, e finalmente uma entrevista dada ao programa da Ana Sousa Dias, na então RTP2, pelo Almirante Vieira Matias, na altura tinha abandonado o cargo de Secretário da Armada e é atualmente o Presidente da Academia de Marinha. Com alguns novos dados e anotações, tornei a apresentá-lo na Academia de Marinha e trago agora de novo pela primeira circunstância, por ter sido ele inspirado pelo professor Veríssimo Serrão. E porque tenho para mim que, decorrendo o ano Brasil em Portugal e Portugal no Brasil, o seu conteúdo e pelo facto de repousarem nesta cidade os restos mortais de Pedro Alves Cabral, seria oportuno. A audácia de querer ver o que está para além da realidade conhecida em termos de espaço fez os descobrimentos. Mas não foi acompanhada, temos de dizê-lo, pela audácia de pensar o observado no sentido do que está para além do visto, com os olhos da racionalidade, para chegar a outras faces do real e de conceber outras possibilidades disso que se vê como real. São palavras de Jorge Borges de Macedo, numa comunicação chamada Observação, Cultura Científica e Descobrimento, em 1991, publicada no Instituto Histórico Infante Dom Henrique. Penso serem umas palavras importantes para se contextualizar as matrizes educacionais da expansão portuguesa. Começaremos com versos de Camões publicados, até porque estamos na casa de Camões, entendi ser interessante começar por versos de Camões publicados pela primeira vez em Lisboa, no ano de 1576, da história da província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, de Pedro Magalhães de Ganda, seu amigo do tempo de serviço no Oriente, que lhes pedira para louvar Dom Dionísio Pereira, governador que foi de Malaca e das mais partes do sul na Índia. É justo que a Escritura, na prudência, ache sua defensão, porque a dureza das armas é contrária da eloquência. Assim disse. E tocando com destreza a cítara dourada, começou de mitigar de Marta a fortaleza. Nunca Alexandre ou César, nas confusas guerras, deixaram o estudo um breve espaço. Nem armas das ciências são escusas. Numa mão livros, noutra ferro e aço. A uma rege ensina e outra fere, mais com o saber se vence que com o braço. Porque só de não ser favorecido, um claro espírito fica baixo e escuro, e seja ele convosco defendido, como foi de Malaca, um fraco mundo. Dilatar a fé, comerciar, viajar, povoar e administrar espaços territoriais mais ou menos extensos, motivaram todos os homens ligados ao fenómeno da expansão portuguesa à prática da troca de conhecimentos, consubstanciado ou não, naquilo a que podemos chamar de matrizes educacionais. Num arrebatado improviso, ouvimos a Natália Correia, há já alguns anos, perante a estupefacta reação de uma plateia ilustrada, o enunciar da sua conclusão sobre a presença dos portugueses no mundo, da vivência comunitária destes, evidenciar, segundo a poeta, uma forte vocação pénica ou epopeica. À parte do neologismo charme de pénico por púnico, que nada nos fazia ligar ao cartaginês, sua acessão erudita, queria obviamente referir-se a uma postura michelizante. Pensamos nós no que teriam ensinado às suas extensas proles o bacharel da Cananeia, a que se referiram Pedro Lopes de Sousa no seu Diário da Navegação, e Diogo Garcia na sua relação da viagem ao Rio da Prata, ou Caramuru, aquele náufrago Diogo Alves Correia, que se consorciou com a jovem Tupinambá Paraguaçu, filha de um dos chefes principais do gentio brasileiro. Ensinar a doutrina cristã, a ler, a escrever e a contar, teriam tantos outros exercitado, eclesiásticos e leigos, a tantos outros nativos, não ligados assim por laços de sangue, como aqueles outros atrás referenciados. E assim aprenderam meninos mauros,
japões, chinos, abexins, birmãs ou persas, como meninas bengalas, tupiniquins, cambaiates, timurinas, zanzibaritas ou peruanas. As centenas de crónicas da nossa expansão não deixaram por mãos alheias o relato da força de vida daqueles que, embora não conhecendo como se ajuntavam as letras, nem por isso privaram de ensinar o que sabiam aos seus herdeiros naturais, ou tão só ao mais extravagante dos gentios, na mais longínqua paragem do interior de uma qualquer das Áfricas, das Américas ou das Ásias, por onde aonde os nossos chegaram. Permanecemos na memória e na história desses povos, não só porque ensinámos a língua e mostramos a fé, mas especialmente porque ensinámos os ofícios e soubemos aprender a divulgar a cultura popular, a cultura média e também a cultura erudita. Do mesmo modo, fomos capazes de apreender as novidades de um novo conhecimento bebido naquelas novas áreas civilizacionais a que outros chamaram Novo Mundo. Foi a troca de informações, hoje alcandurada a teses universitárias soleníssimas, em países estranhos àquele processo, nos fez diferentes na epopeia da expansão. Faremos do tema a singela abordagem que o tempo e o espaço permitirem, abrindo possíveis caminhos de investigação que a nossa história pátria merece, sem faltas modéstias ou complexos castradores da grandeza do nosso passado. Em 2003, foi apresentada na Academia de Marinha por Fernando Carvalho Rodrigues, o pai do satélite português, um trabalho desenvolvido numa tese de doutoramento que orientou no Instituto Superior Técnico sobre a teoria dos sistemas complexos aplicada à expansão dos portugueses na descoberta da Estrada do Mar, tendo como baliza cronológica os anos 1415-1543, da tomada de Ceuta à chegada à Tanegashima no Japão. Foi assim possível, juntando números que associaram ao longo dos anos a quantidade de habitantes das populações ribeirinhas visitadas, estabelecer a curva da logística, enquanto a distância se separava entre os dois pontos geográficos e, por conseguinte, se ia dilatando. A curva permitiu visualizar um comportamento emergente próprio da função matemática que a define e caracteriza situações não explicáveis através de comportamentos precedentes. Podemos simplificar a ideia referindo, por exemplo, que as características da água nos seus três estados físicos se não explicam pelo conhecimento do estado imediatamente anterior. Consignado dos parâmetros, tornou-se possível medir, arredando das conclusões a ideologia e fazendo perceber que os descobrimentos foram as pontes, mas a verdadeira descoberta foi a Estrada do Mar. O mundo como agrupamento cresceu, porque ficou com o maior número de elementos, mas tornou-se mais simples, o que prefigura uma diminuição da quantidade de informação e, portanto, um processo de globalização em curso, ou, se preferirem, uma simplificação da humanidade através da estruturação de um conhecimento que permanece e perdura. A lei da propagação, como a mais universal da física, aplica-se à expansão porque propaga no espaço e à memória porque propaga no tempo. A história será o resultado destas duas propagações e não terá fim, como há alguns anos atrás alguém sugeriu, porque aquela lei universal em que radica é o motor indispensável à própria existência do universo e tendencialmente conduz à globalização. Como por certo já verificaram, não falamos aqui do fenómeno a que vimos assistindo desde o último quartel do século passado, ligado a uma nova praxis do sistema capitalista internacional. Falamos antes de estradas da comunicação, como porventura pela primeira vez esta expressão foi utilizada num relatório de um comitê do Congresso dos Estados Unidos da América, em 1830, que apreciava uma proposta do imortal inventor, brilhante aluno de Humanidades da Universidade de Yale, o conhecido Samuel Morse. Falamos da simplificação da natureza, isto esqueci de carregar aqui na tecla, portanto isto é exatamente o princípio dos terceiros, ao ilustre senhor D. Luís Pereira, sobre o livro que oferece Pedro Magalhães, terceiros de Luís de Camões, e que vêm publicados exatamente na história da província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil. A imagem não é muito boa, mas de qualquer maneira, falamos da simplificação da humanidade que Carvalho Rodrigues conseguiu ver naqueles extraordinários biomas Namban, em que primeiro Kanu Domi e depois Kanu Naisen
representaram a chegada do grande barco negro ao Japão, o desembarque e o cortejo nos Nabanjin, em que poderemos verificar a presença não só no cortejo dos mais variados ocidentais, que estiveram dentro do navio e logicamente desembarcaram no Japão, como também dentro do navio, junto àquelas janelinhas, que não sei agora como se chamam, dos navios, mas índios, negros, uns mais negros, outros menos negros, e portanto chegaram ao Japão este conjunto de pessoas que deixou os japoneses completamente sem perceberem nada e sem saberem como é que havia pessoas de tantas cores, não é, no mundo, que eles não faziam a menor ideia de que havia todo aquele conjunto de seres igualmente humanos e com aquela postura e com aquele comportamento, nomeadamente também na parte dos vários clérigos. Também em 2003, numa entrevista, António Nóvoa, então Presidente da Associação Internacional de História da Educação e atual Reitor da Universidade de Lisboa e um dos maiores especialistas mundiais na matéria, referiu que sobre a educação parece que ninguém é obrigado a respeitar as regras do conhecimento histórico e científico. Para concluir, parece também existir uma necessidade alimentar, uma amnésia sobre o assunto. Na verdade, já Paulo Riquet, na sua última obra de grande fogo, La Mémoire, l'Histoire, l'Oubli, advertiu aos leitores para o facto da investigação que levar a cabo se revestir de 3 tipos de preocupações. Uma de ordem privada, outra de ordem profissional e uma terceira de ordem pública. Permitam-nos a lembrança desta última da versão original. Je reste troublé par l'inquiétant spectacle que donne le trop de mémoire ici, le trop d'oubli ailleurs, pour ne rien dire de l'influence des commémorations et des abus de mémoire et d'oubli. L'idée d'une politique de la juste mémoire est, à mon égard, un de mes thèmes civiques avoués. Ou seja, o facto de haver períodos comemorativos que se repetem e, por conseguinte, nós vamos agora comemorar Ceuta, mas também já comemorámos Ceuta há 100 anos e, portanto, acabamos por estar sucessivamente a comemorar praticamente sempre o mesmo e estas sucessivas comemorações de praticamente sempre o mesmo fazem com que haja um abuso relativamente à memória em relação a determinados temas e haja um esquecimento relativamente a outros igualmente importantes. Chegamos então ao ponto mais desejado de qualquer introdução, perceber o que o autor realmente pretende com o trabalho que se propõe realizar. No caso concreto, o tema e assunto foi-nos sugerido, como já disse, pela Direção Científica do curso de verão, o Instituto de Cultura Europeia e Atlântica levou a cabo há uns anos. A presente comunicação, embora adaptada, foi estruturada como uma lição, o que nos obriga desde já a pedir desculpas ao outro auditório. Tentando não defraudar as expectativas criadas em torno da abordagem destas matérias por um leigo, logo nos pareceu importante fazer realçar que não nos foi possível entender as matrizes educacionais como aquelas disposições oficiais de quem, como poder, legisla ou institui normas ligadas ao ensino a partir do momento em que se definiu terem os portugueses partido para a expansão. Curiosamente, deambulando pela bibliografia tida como afinal tema, vamos encontrar em Joaquim Veríssimo Serrão, a quando coloca a Universidade dos Descobrimentos, palavras a que nos associamos desde já. Sublinhava então o ilustre mestre: o tema que vem apresentar sobre a Universidade dos Descobrimentos do século XV não constitui matéria de prova, antes um objeto de reflexão. Quer eu dizer que não traz elementos novos no campo documental, porque se limita ao enunciado de considerações. Fim de citação. Também no ano 2003, no programa televisivo da RTP2, da autoria da jornalista Ana Sousa Dias, o entrevistado, Almirante Nuno Vieira Matias, antigo chefe do Estado-Maior da Armada e atual Presidente da Academia de Marinha, chamava a atenção para o facto do próprio processo da expansão ter nascido como resultado de uma escola, em que se resumiu o somatório dos conhecimentos permitiram o início de tão celebrada aventura. Tal foi a convicção generalizada desta realidade que houve mesmo a necessidade, ainda no século XVI, e não por um português, mas por um inglês, Richard Eden, em 1555, de inventar que teria existido uma escola de sábios, como também salientou o almirante Marcos Justo Guedes a quando das comemorações carolinas. Importa assim evidenciar que o navio foi, ao longo deste processo, uma verdadeira escola de aprendizagem do saber náutico, impulsionador primeiro e sustentável da abertura da estrada do mar. A viagem por si só, e também ela, constitui uma verdadeira escola e matriz na evolução do conhecimento das mais variadas áreas da ciência ambiental. Podemos nós concluir
do franciscano que em Goa ensinou a sarar feridas, do dominicano que em Timor se interessou pela aplicação das plantas medicinais da ilha, do jesuíta astrónomo que no Observatório de Pequim decifrou as constelações, do mercedário que no Brasil ensinou aos índios a técnica da conservação de alimentos, do aratoriano que em Sofala ajudou negros islamizados a construírem abrigos, do capuchinho que no Congo orientou a sementeira de novas espécies, do teatino que em Marrocos libertou mouros cativos de mouros, ou do carmelita que nos rios de Guiné introduziu a utilização de redes para a pesca. Jorge Borges Macedo assinalava na expansão portuguesa o exemplo do primeiro Estado que exportou serviços. Toda uma administração pública foi enviada com um aparelho e com o pessoal respectivo para as diferentes áreas em que radicámos feitorias e desenvolvemos domínios. Oficiais régios de todas as classes administrativas viajaram, mar afora, com destino às conquistas, e foram transmitindo o conhecimento das leis, das normas e das regras do comportamento por que se regiam as sociedades ocidentais, tantas vezes e quase sempre adaptando-as caso a caso às novas realidades em confronto. Não celebraram Dom Manuel I, o rei do Sião, o primeiro tratado de amizade entre duas potências do Ocidente e do Oriente, que, entre outras disposições, preceituava a necessidade de consulta dos soberanos contratantes em caso da aplicação da pena de morte ou detalhamento de membros aos súditos respectivos em 1514 e que brevemente comemoremos 500 anos, o primeiro tratado entre uma potência ocidental e uma potência oriental. O português, diz Jorge Borges Macedo, na sua expansão, na sua forma de colonizar, na arte que deu lugar, nas formas de convivência, pelo campo que abriu à evangelização e à consciência da unidade do homem que ela exprime, deu força ao desenvolvimento na cultura europeia do sentido da convergência e da audiência simultânea dos diferentes povos e culturas. Estas mesmas qualidades de observação estão na base das interessantes modificações tecnológicas que levaram à invenção da caravela no século XV, à forma de armazenamento de água potável nos navios no princípio do século XVI e à colocação da artilharia a bordo pela mesma altura. Para os portugueses, a observação exata era uma condição de sobrevivência e de poder. Foi essa exigência que os navegadores portugueses desenvolveram como regra para o conhecimento do mundo. Não se tratava de um ponto de vista teórico. A sua finalidade era a procura de melhores condições de sobrevivência que os portugueses durante dezenas de anos tiveram que empreender em todos os mares com meios técnicos reduzidos e onde, portanto, só uma correta observação e o uso inteligente dos limitados meios permitiam o sucesso. Fim de citação. Quando no reino se construiu uma fortaleza que viajou em navios e depois se erigiu pedra sobre pedra na mina com o nome de São Jorge, ou mais tarde uma outra no Brasil com o nome de Príncipe da Beira, a que processo assistimos quando os naturais foram chamados a colaborar nos trabalhos de edificação, cruzando a experiência de novas técnicas afetas àquelas artes? O que dizer da construção naval e das fundições na Índia e no Brasil que nos permitiram manter as carreiras respectivas até ao leal lar do século XX? Pensamos ter criado um ambiente propício à compreensão de uma tese que, no lugar de circunscrever as matrizes educacionais da expansão portuguesa, ou que nos nossos dias elas significam, as alarga e estende ao campo das vivências comunitárias que permitiram sedimentar e entrecruzar conhecimentos dos quatro cantos do mundo. Só assim se pode entender a presença da cestaria tradicional portuguesa no artesanato atual do Zanzibar, a olaria regional de Nisa nas aldeias atuais da antiga Hormuz, a modinha alentejana nas canções dos lusodescendentes da Malaca dos nossos dias, tal como dançar a fandangada do Ceilão e outro símbolo, nem alengar transmontano, o Curaçao ou o raseado folclore brasileiro da Amazónica Nova Mazagão. Tudo isto só para mencionar a cultura popular e sem nos alongarmos a um aspecto de primeiríssima plana que se prende com as diferentes dietas alimentares que os nossos antepassados entrecruzaram, de tal modo que bem se pode falar na criação da mais ímpar cozinha e variedades gastronómicas na história da alimentação. Em parte, no mundo onde atuaram portugueses, desapareceram as culturas locais. Foi mesmo por seu intermédio que os europeus estupefactos tiveram acesso à espantosa variedade das culturas humanas dos séculos XV, XVI e XVII. É, portanto, absolutamente natural que tenham sido portuguesas as primeiras obras, onde depois do século XVI se fez confluir num gosto próprio à arte oriental e ocidental, onde o gosto europeu vai captar o chinês, o africano, o indiano, o siamês ou o brasileiro e vice-versa.
Os processos de confluência cultural praticados e verificados nas áreas próximas do Atlântico e constituem um ponto significativo do património europeu, foram alargados por portugueses à escala mundial e constituem no mundo moderno as primeiras realizações da confluência universal de estilos. Sabemos, por cultura geral, que a maioria dos muçulmanos aprende a ler o árabe ou o Alcorão. O nosso saudoso mestre Isaías da Rosa Pereira, paleógrafo e mérito, lembrava nas suas primeiras aulas da licenciatura que Bizâncio enviara, em 862, os irmãos de São Licencio de Tóquio, monges cristãos com missionários à Grande Morávia. Para melhor evangelizarem, necessitaram traduzir para o eslavo os livros sagrados e para tal criaram o primeiro alfabeto eslavo a partir das minúsculas gregas. A escrita glagolítica, com a aprovação de Roma, seria também emprego dos livros litúrgicos. São Cirilo ficaria para sempre ligado ao alfabeto dito em sua homenagem cirílica, saindo este das maiúsculas gregas e base ainda dos atuais alfabetos russo, búlgaro e sérvio. A religião, com o cristianismo, tal como com o islamismo, foi um fenómeno globalizante ligado à educação. Chegados a este ponto, não podemos mais uma vez esquecer Jorge Borges Macedo quando aludia ao facto da primeira expansão dos portugueses, também por mar, grande parte dela, ter sido para a Europa, através dos religiosos, agentes de cultura erudita, mas também dos grandes mercadores. Há já alguns anos, Armando Martins desafiou-nos a perceber as ligações que, desde a sua fundação, Santa Cruz de Coimbra desenvolvera com alguns centros europeus difusores de cultura, como Compostela, Toledo, Avignon, Paris, Roma e Pisa. E assim nasceu uma pequena monografia que hoje recordamos. Na primavera de 1135, partiram de Coimbra, com destino à Cunha Pontifícia, Dom João Peculiar, Dom Télio e Diácono Domingos, com o objetivo de colocar em Santa Cruz sob o patrocínio da Santa Sé, tornando o mosteiro seu tributário. Inocêncio II recebeu-os em Pisa, onde se encontrava, e aceitou a oferta. 3 mulas de maio daquele ano atestam-nos o sucesso da viagem, a garantia da proteção pretendida, bem como a recomendação do mosteiro ao bispo e ao comitê, ainda na altura não tratado como rei, como sabemos. Respectivamente, deram o óbvio, 26 de maio de 1135, e as duas anteriores, 19 de maio de 1135, imediata et cátedra e quod persona. No regresso, detiveram-se no mosteiro dos Cones de Grandes São Rufo de Avignon, e ali iniciaram uma convivência selada por um pacto de amizade que conduziu mais tarde à troca de cópias de textos necessários à vida das canónicas respectivas. Emprestavam-se muito livros entre os conventos, os livros eram muito caros, os conventos não tinham dinheiro e era muito costume emprestar livros. Coisa que não se deve fazer, mas de qualquer maneira, às vezes há muitos que ficaram cá, logicamente há muitos nossos que também devem ter lá ficado. Dom João Peculiar ascendeu em 1138 à dignidade de arcebispo de Braga e na primavera de 1139 foi a Roma para ir ser confirmado e receber da defesa segundo o Papa. O prior Dom Teodório aproveitou os seus bons ofícios para enviar com ele, decreto no XX século, o presbítero Pedro Salomão e um seu igual Dom Melo. 2 novas bulas de 28 de abril daquele ano, ex divina elegis, de ao princípio, confirmaram os privilégios anteriores, bem como as recomendações para o bispo, para o conde, que era o Dom Afonso Henriques, e os seus fiéis. Não nos alongaremos, senão para referir que o arcebispo esteve presente no Concílio II Latrão, solenemente inaugurado a 4 de abril de 1139, e nele se encontrou com o antigo companheiro de estudos em França, Bernardo Claraval, com quem, aliás, viria a manter correspondência epistolar. Este mesmo Dom João Peculiar, arcebispo de Braga, regressou a Roma acompanhado por grandes de Santa Cruz de Coimbra em 1143, em 1144, em 1148, em 1157, tendo em 1143, em nome de Dom Afonso Henriques, feito entrega da Carta de Enfrentamento de Portugal à Santa Sé, Claves, Reino, Celoro e prestado vassalagem ao Papa. As estreitas relações estabelecidas por sucessivas viagens bem-sucedidas permitiram que medidas de grande alcance cultural fossem concedidas, como a criação da dignidade de mestre-escola no Cabido, que já existia em 2 de fevereiro de 1173, quando é sabido que só o Concílio III de Latrão, de 1179, a veio a instituir em todas as sés catedrais europeias. Ou seja, Portugal conseguiu, através destas bulas, a criação da dignidade de mestre-escola 6 anos antes. Entretanto, em 1150, Dom João Peculiar, acompanhado do moço Sete, visitaram Toledo, onde por certo teve contato com a famosa escola de tradutores de Tagirita, já que foram durante a viagem realizadas encomendas de cópias de textos em latim e em árabe. Mas falar de Santa Cruz de Coimbra,
sem referir a vida de Santo Teotónio, a vida de São Teotónio, seu primeiro prior, seria no mínimo uma lacuna imperdoável. Isto porque esta geografia, escrita em latim, logo após a morte do Beato, ocorrida em 18 de fevereiro de 1162, no ano em que, segundo a geógrafa notou, Dom Afonso Henriques completava 56 anos de idade e 35 de reinado. É, por certo, a primeira crónica portuguesa em que se descreve, durante a segunda viagem do Beato a Jerusalém, no Mediterrâneo, uma tempestade marítima, bem como os fenómenos da tromba d'água e do fogo de Santo Telmo, como muito bem apontou Maria Helena da Rocha Pereira no prefácio e notas à sua recente tradução da obra. Aliás, isso já tinha sido realizado por Mário Martins, uns anos antes, que sublinhava nesse seu comentário a indicação que tinha sido feita pelo comandante Tancredo de Moraes. Esta obra é, para além de ser uma fonte preciosíssima para a consignação e a narração da primeira viagem marítima conhecida na historiografia portuguesa, um elemento para a datação do nascimento do monarca, uma vez que, tendo sido concluída um ano depois à morte, sabendo nós que a morte foi em 1162, foi escrita em 1163, o agiógrafo disse que o rei tinha na altura 56 anos, portanto, realizando os cálculos, dá 1107, que é o que vai ser apontado, e também se em 1163 tirarmos 35 de reinado, vamos encontrar o ano 1128 e, por conseguinte, logo a seguir à Batalha de São Lamego. Não podemos também deixar de referir essa figura ímpar de exaltação da gesta lusitana que foi Santo António, o excelso doutor evangélico, a quem Francisco da Gama Creio e Henrique Pinto Rema, este último ainda vivo, e nosso confrade na Academia da História, dedicaram copiosos trabalhos de investigação ao longo das suas vidas. Joaquim Veríssimo Serrão e Hernando Jesus Marques, entre outros, dedicaram estudos aprofundados sobre os primeiros alunos portugueses em universidades estrangeiras. E são por demais conhecidos os estudos de Joaquim de Carvalho, de Luís de Matos, de Joaquim Barradas de Carvalho, José Vitorino Pina Martins, de Rómulo de Carvalho e de António Alberto Penha de Andrade, sobre a presença de eruditos nacionais como professores em universidades estrangeiras, de que se destacaram os celebrados Gouveias em Paris. Mais recentemente, Miguel Correia Monteiro, na sua dissertação de doutoramento, entretanto dada à estampa, investigou exaustivamente em eruditíssimo estudo a figura do jesuíta Inácio Monteiro e a sua docência em Ferrara durante 55 longos anos. Falar da expansão portuguesa sem referir aquilo que consistiu dilatar da fé é cometer erro crasso e, porque não, pecado venial por omissão. O breve Pro parte tua serenitatis, dado em Roma a 31 de janeiro de 1508 por Júlio II, concedia licença a Dom Manuel para dar sustento aos infiéis, para que por este meio fosse aumentado o incentivo para a propagação da fé, e veio culminar uma ação diplomática desenvolvida no sentido da sua atribuição. É um breve muito pouco estudado, penso que é muito importante. Dom Manuel Gonçalves Cerejeira refletia em determinada altura relativamente à política do seu amigo Dr. Salazar, de espalhar muitas escolas pelo país e para que houvesse uma grande evidência, fazê-las bem junto das estradas, porque as pessoas passavam, aqui há uma escola, e depois andávamos mais um bocadinho e víamos outra, olha, aqui há outra escola. E o Dom Manuel Gonçalves Cerejeira teriam dito, isto não está escrito, mas há quem tenha ouvido e tenha publicado nas memórias, teria dito: tens feito muitas escolas, mas tens a certeza que eles não vão com fome para as aulas? E é exatamente isto que já em 1508 era pedido pelo rei ao Papa, é que os infiéis que estavam em cativeiro tinham que ser alimentados. A maior parte, a política era, bem, vão para ali, nós tentamos evangelizá-los, mas a alimentação era muito fraca. E aquilo que se pedia era autorizar que a alimentação dos infiéis fosse um sustento condigno para que pudessem receber a mensagem da fé evangelizadora, mas de barriga cheia. Porque entendia-se que barriga vazia não havia capacidade para poder absorver realmente os ensinamentos. Contudo, só em 1568 o Papa Pio V, mais tarde santificado, veio instituir 2 comissões de cardeais, uma delas para a conversão dos infiéis, e só depois de sucessivas e aturadas diligências de Gregório XIII e de Sisto V é que em 22 de junho de 1622 Gregório XV veio organizar definitivamente a famosa Congregação de
propaganda fide, regulando as suas atribuições e poderes. A postura da ação missionária, atribuída às congregações, mas desenvolvida na linha de orientação dos filhos monarcas portugueses, contemplou sempre, e as crónicas disso são testemunho, a necessidade de compreender a evangelização dos povos no seu todo envolvente, se bem que não raras vezes estes caminhos apontados tenham conhecido índios desvios, como foi bem evidenciado pelo padre António Vieira. Os mercadores foram também eles quantas vezes agentes culturais, se bem que nas matrizes educacionais o seu principal papel tenha ficado sobretudo ligado à arte de comerciar, a mercancia, de geração em geração souberam transmitir e aprofundar. A esta arte do trato, tão necessária nos primeiros anos da expansão, já se tinha associado a arte do curso, que envolvia as armadas de guarda-costas, especialmente nas águas algarvias, onde também os pescadores enquadravam estas missões. António Borges Coelho reúne em volume a ação fundamental de clérigos, mercadores, judeus e fidalgos, até ao refinamento mercantilista de um Duarte Gomes Solis, a que corresponde uma visão superior do comércio nos séculos XVI e XVII. E também neste caso específico temos de lembrar haver relações marítimas comerciais regulares de Portugal com a Europa desde o século XIII, como já evidenciou Pedro Gomes Barbosa. Esta arte não pode deixar de considerar-se no inventário sobre matrizes educacionais, porque a ela se acolheram milhares de homens que associaram a expansão ao comércio, como no caso da vertente do descobrimento e conquista da Hispano-América, tem vindo a mostrar Maria da Graça Mateus Ventura nas suas sucessivas dissertações de mestrado e doutoramento. Maria do Rosário Clube Barata ajudou-nos a ter uma visão de conjunto num pré-claro estudo de temas e problemas da empresa comercial portuguesa no século XVI, em que sublinhou o significado que Colbert atribuía ao comércio: guerra pacífica entre nações. António Marques de Almeida, na sua lição de agregação, a formação do discurso científico no Portugal das descobertas entre fins do século XV e meados de 500, traçou-nos uma síntese brilhantíssima que nos ajudou a compreender o significado do estado da cultura erudita naquele período e daí retirar as conclusões do que se deverá ou poderá entender por matrizes educacionais, uma vez que são intervenientes no processo da expansão todos os grupos sociais, a todos os níveis de conhecimento e em todas as áreas do mesmo. Também em 2003, na Academia de Nainha, por ocasião do lançamento do segundo volume de estudos de Luís de Albuquerque, assinava a visão globalizante daquele nosso saudoso confrade e grande mestre, ao longo de inúmeros trabalhos ligados ao estudo das instituições científicas e do ensino em geral e da ciência em particular, nomeadamente, e passo a citar, as condições e os resultados da recepção das heranças clássicas e árabes pela sociedade portuguesa medieval e proto-moderna, sempre atento ao jogo interativo e complexo da aceitação e rejeição de que estiveram sujeitas. E como poderemos entender verdadeiramente as ditas matrizes sem nos determos na recepção da herança dos conhecimentos veiculados pelos judeus e pelos cristãos novos? Teremos assim de nos acolher às obras de referência obrigatória de Maria G. Pimenta Ferro Tavares, da sua tese de licenciatura e dissertação de doutoramento, e perceber quem foram Isaac Aboab, um Abraão Zacuto, esse mesmo, o do Almanac Perpétuo, um São Levão Ibn Verga, um Abraão Saba, um Isaac Abravanel e quantos membros da família Negra. Herança e ascendência hebraica seria tema para uma outra comunicação, mas não nos detendo no porventura mais célebre Pedro Nunes, mas terá a recordar os dois outros, Garcia Dorta e Jerónimo Cardoso. Quanto ao primeiro, pela sua monumental obra Colóquio dos Símbolos e Drogas da Índia, impressa em Goa, em 1563, por João Tendei, e em que o seu amigo Luís de Camões, uma vez mais Luís de Camões, o apresenta em versos seus ao vice-rei do Redondo. Camões encontrou-se, tal como se tinha encontrado com Ganta, que mais tarde passou ao Brasil, encontrou-se também em Goa com Garcia Dorta, e Garcia Dorta disse: bem, eu tenho que ver se me fazes aí um elogio ao vice-rei, para ver se ele entra com umas massas, agora já para descontrair, já arranjei umas massas para eu publicar o meu calhamaço e tal. O Camões deve ter dito também, olha. E a primeira vez que há versos de Camões publicados, dados à estampa, não é nos Lusíadas, nem nos Bernardes, é na obra do Garcia Dorta. É na obra do Garcia Dorta. A obra ficou honrada por simples facto de ser a primeira impressa, em 1563, conhecida, a incluir versos do imortal Levi. E escreveu Camões, implorando ao vice-rei em nome do Garcia Dorta, o qual está pedindo vosso favor e ajuda ao grão volume que agora em luz saindo dará na medicina um novo lume e descobrindo irá segredos certos a todos os antigos encobertos.
Assim que não podeis negar, como vos pede menina Aura, que se muito valeis na polvorosa guerra índica e maura, ajudai quem ajuda contra a morte e seis semelhante ao grego forte. Na verdade, foi Garcia Dorta, médico e naturalista refutado, professor da Universidade em Lisboa, que no ano de 1534, tal como Camões, uns anos mais tarde, largou desta cidade na armada de Martim Afonso de Sousa, com destino a Goa, onde veio a falecer em 1568. À medida suma, projetou o nome de Portugal por toda a Europa, face às inúmeras traduções, se bem que nem sempre fosse respeitada a autoria incluído o nome do seu autor. Por ocasião do 5º Simpósio de História Marítima da Academia de Marinha, Maria Benedita ajudou a ilustração de um esclarecido panorama dos contactos culturais propiciados pela carreira da Índia, em que Tiago Garcia Dorta, para além de se ter circunstanciadamente das representações praticadas a bordo das naus durante as longas viagens de ida e volta, bem como as encenadas na Índia. Poderíamos também introduzir aqui o estudo de outros ludi, que não os ludi serici, falando sobre os outros de lazer doméstico ao ar livre, numa mescla de choques tradicionais portugueses e orientais. De finais do século XVII até ao início do século XX, foram responsáveis pela divulgação na Europa de cerca de 20 jogos, entre os quais o militar japonês e o chinês Mahjong, conhecidos jogos imperiais. Passemos de fugir a Jerónimo Cardoso, aliás amigo e par do anterior, Garcia Dorta, na docência da Universidade de Lisboa. E estamos a referi-lo pelo facto de ter sido autor do notável dicionário latino-lusitânico, é de vice-versa lusitânico ao latino, publicado em Coimbra em 1569 e que foi o primeiro do seu género, tendo conhecido 7 edições até 1684. Foi uma das obras que mais viajou pela estrada do mar, com destino aos mais recônditos lugares onde a sua presença era indispensável como peça de ensino. Justino Mendes de Almeida, latinista emérito e saudoso mestre, a ele dedicou um estudo competentíssimo, não deixando de assinalar a famosa oração latina recitada na Universidade em Lisboa a 1 de outubro de 1536. E não é que Jerónimo Cardoso, de quem Dom Jerónimo Osório foi discípulo e recordava com carinho e respeito, nos deixou, entre outros trabalhos, um tratado dos pesos e medidas da Grécia e Roma, que foi adotado por toda a Europa? A nossa firme convicção de que importa chamar à visão global da realidade que vimos tratando todas as vertentes que na verdade estiveram em presença é corroborada por vários autores e permitam-nos ainda a alusão a outros 3 âmbitos focais do desenvolvimento de 3 outras escolas. A escola jurídica, a escola da diplomacia e a arte em geral. Quanto à primeira, e a propósito da célebre questão do Mare Nostrum versus Mare Clausum, um conhecido autor inglês, professor em Oxford, Anthony Paget, refere a grandeza daquilo que foi o estudo propiciado nesta matéria pela controvérsia gerada relativamente ao problema que vem ser dirimido entre Serafim de Freitas e Hugo Grossius. Não vou ler o texto, para faz passo já à frente. Quanto ao desenvolvimento de uma escola da diplomacia, bastaria pensarmos nas famigeradas orações de obediência dos reis de Portugal aos seus pontífices e sublinhar o que a propósito Martim de Albuquerque escreveu quando da publicação desta obra há uns anos. E passo a citar: as orações de obediência interessam à história diplomática, à história ideológica, à história geográfica, à história dos descobrimentos das Volia Litterae, da Latinitas, da Humanitas em Portugal. E porque a diplomacia se faz com embaixadas, especialmente com embaixadores, porque não perseguir o estudo exemplar de Maria do Rosário de Nuno Barata sobre Rui Fernandes de Almada, Margarida Garcês sobre João da Silveira, ou de Manuela Mendonça sobre as relações externas de Portugal nos finais da Idade Média, numa visão abrangente das relações com Castela, as repúblicas italianas e os Habsburgos. Ou ainda, como exemplo de uma conjugação de diplomacia paralela dos mercadores navegadores, o valioso contributo de Jorge Manuel Flores, fazer político negócio, estratégias privadas dos portugueses no mar de Ceilão em meados do século XVI. Falta-nos então um breve apontamento sobre a arte, muito embora a ela nos estejamos já referido de passagem, ao enunciar casos ligados ao artesanato, ao folclore, à música popular e até às fortificações militares. Podemos seguir a orientação de Pedro Dias, na sua monumental História da Arte Portuguesa no Mundo, considerando 2 zonas de influência, o espaço do Atlântico e o do Índico, referenciando para o primeiro toda uma área de Marrocos ao Rio da Prata, passando pelas Ilhas Atlânticas, costa ocidental da África e Brasil, e para o segundo, da costa oriental da África até ao Japão, passando pelo Golfo Pérsico
e Oriente Médio até à Índia e Ceilão, e depois o Extremo Oriente em geral, com os casos típicos de Macau e a China, terminando na Insulíndia, com as Ilhas das Flores, Soma e Timor. Para todas estas áreas foi possível identificar a arquitetura militar, religiosa e civil, e a par destas a pintura, a escultura, a azulejaria, a carpintaria, a marcenaria, a tapeçaria, a orivesaria, a armaria, a construção naval, os tecidos, o mobiliário, os objetos dos cotidianos domésticos, litúrgicos e castrenses. Falaríamos ainda do Manuelino, do Tardogótico, do tempo da Renascença e do Maneirismo, do Barroco e do Rococó, e até do Neoclássico. E a profusão de novos materiais. O marfim, a madrepérola, o âmbar, o coral, as madeiras exóticas, as pedras preciosas e semi-preciosas, a par do ouro e da prata, e a seda, e a faiança, e a porcelana, e o esmalte, e o vidro colorido, e a tartaruga, e o osso de cachalote, e a laca, etc. Viriam também os nomes dos mais famosos artifícios locais, destacando a celebridade do António Francisco da Costa Lisboa, mais conhecido por Aleixadinho. Filho de um arquiteto português e de uma escrava negra, aprendeu com seu pai arquitetura e escultura, tornando-se um dos mais notáveis artistas do Brasil. Congonhas do Campo, no seu santuário do Senhor do Bom Jesus, são visita obrigatória no roteiro cultural do Estado de Minas Gerais, para se poder contemplar a estatuária dos 12 profetas daquele imortal autor. Foi o sábio salaciano Pedro Nunes, cosmógrafo mor do reino, que em meados do século XVI escreveu no seu importante Tratado da Esfera que os descobrimentos não se fizeram a acertar, deixando de perceber toda uma preparação anterior, como já vimos atrás, começou antes da fundação da nacionalidade, ao abrigo dos gerais e dos claustros dos conventos, mosteiros e sés. A conhecida Carta do Infante Dom Henrique, como protetor do Estudo Geral de 12 de outubro de 1431, determinava os ensinos do trívio e do quadrívio, que constituíram o ensino a nível superior no estudo da Universidade de Lisboa, capaz de gerar a necessária formação de elites no seguimento dos conhecimentos já adquiridos nas dioceses. As 7 artes liberais, na linha de pensamento do avô de Dom Diniz, o rei sábio Afonso X de Leão e Castela, erudito autor da muito celebrada General História, começavam por formar o cerne da inteligência para depois revelarem a autêntica perspectiva do mundo. Na feliz síntese de Joaquim Veríssimo Serrão, o trívio, dialética, gramática, retórica, ensinava a raciocinar, e o quadrívio, aritmética, astronomia, geometria e música, abria as portas da ciência aos homens. Dos estudos menores sabemos que consistiam em aprender a ler, a escrever e a contar, e que se desenvolviam, na mais das vezes, nas escolas monásticas, episcopais ou catedrais, acolhidas ao magistério dos mosteiros ou dos seminários. Paulo de Carvalho, na sua monumental História da Nação de Portugal, também se referiu ao ensino praticado nas colegiadas e nas escolas paroquiais. E acrescentamos nós nas escolas das Misericórdias, a partir da sua fundação. Nestes mesmos locais, os alunos já destinados à vida eclesiástica evoluíam para estudos mais avançados, podemos considerar secundários, onde o latim era a matriz fundamental, a par do grego e do hebraico mais raro. Mas porque falámos em misericórdias, seria imperdoável esquecer a assistência como uma matriz educacional por excelência. E muito concretamente aquela que fomos construindo, semeando e aperfeiçoando como sistema ímpar nos diversos espaços da nossa expansão. E passo a citar. Tendo sido o amor a Deus, através do amor ao próximo, o expoente máximo da religião cristã, não admira que com a expansão desta tenha eclodido a prática fecunda da caridade. Assim inicia Maria José Pimenta Ferro a sua comunicação ao grande encontro luso-espanhol de 1972 sobre a temática da assistência, a que Virgínia Arnau entregou todo o seu entusiasmo pouco tempo antes de nos deixar. Salientou então a dota académica na sua alocução de encerramento, a propagação que as misericórdias tiveram a partir da instituição em 1498 da Confraria de Nossa Senhora da Misericórdia, sob a inspiração da Rainha Dona Leonor, alargando-se às Ilhas Atlânticas, à Guiné, à Angola, a Moçambique, a Goa, a Macau e ao Brasil. Que interessante seria satisfazer o pedido da ensino professora ao terminar as suas palavras, investigar essas confrarias, essas irmandades, essas enfermarias, esses hospitais, essas albergarias, essas gafarias, sanatórios e recolhimentos no espaço da expansão portuguesa. Período de viragem da Idade Média para o Renascimento, que marca tipos mentais acentuadamente diferentes, coincidiu em Portugal com o início da expansão, a altura em que, a nível do ensino, se começaram a verificar as primeiras grandes alterações para a introdução generalizada naqueles círculos restritos das culturas clássicas da antiguidade grega e latina. Disso é um exemplo cabal a produção literária dos príncipes da Viz,
e o interesse despertado levou à transição do conhecimento teológico, como índice de cultura, para o conhecimento linguístico. Não vos falámos da Biblioteca de Santa Cruz e do seu astrolábio, e também não vos falaremos da Biblioteca de Dom Duarte, nem da contratação do erudito latinista italiano Mateus Pisani para seguir a educação do futuro Dom Afonso V, e a quem ficámos a dever, entre outras, a redação da história da conquista de Ceuta, em latim, Terem Septembro. Também não nos adiantaremos em comentários à chegada, anos mais tarde, do dominicano italiano Justo Baldino, pela mão do rei africano, e de Cataldo Ciclo, para orientar a educação dos filhos de Dom João II, o infortunado infante Dom Afonso e o bastardo Dom Jorge de Lencastre. Como também não comentaremos a relação epistolar entre o príncipe perfeito e o notável humanista e pedagogo Ângelo Policiano. Mas não resistimos a referir-nos ao que o médico do imperador Maximiliano I, Dr. Jerónimo Munzer, chegado a Portugal em 1494, escreveu no seu itinerário, autor a quem, aliás, já dedicámos no terceiro simpósio do pequeno trabalho. Há em Lisboa, como em todo o reino, muitos negrinos a quem o rei obriga a praticar a religião cristã e a aprender a ler e a escrever o latim. E referindo-se à ilha de São Tomé, acrescenta: há pouco tempo mandou o rei para lá sacerdotes pretos que de pequenos tinha mandado educar em Lisboa, encarregou-os de serem os missionários dessa ilha. Ou ainda passagens como: o rei tem na corte muitos filhos dos senhores da Etiópia que são educados nos nossos costumes e na nossa religião. O rei possui negros de várias cores, apobriados, pretos e anegrados e de línguas diferentes, conhecendo, porém, todos a língua portuguesa. Este obriga também as raparigas negras a tecer, fiar e fazer os outros trabalhos que são próprios das mulheres. O culto de Deus extingue-se no Oriente, essa arquétipo de Constantinopla, mas, em compensação, descobrem-se no Ocidente povos desconhecidos que o adorarão. Não iremos falar do padre Fernando Oliveira, tão ligado à ciência náutica, a propósito das suas obras A Arte de Guerra do Mar, o livro da Fábrica das Naus ou Arte Náutica, a quem Francisco Contente Domingos tem dedicado naturados estudos, e mereceu uma valiosa publicação na Academia de Marinha de José Manuel Balhão Pereira. Mas não deixaremos de sublinhar o facto de ser ele, o padre Fernando Oliveira, um homem inteiramente dedicado à escrita de assuntos sobre a náutica dos descobrimentos e sobre os descobrimentos, e também uma das primeiras histórias de Portugal, em que dizia que os portugueses descendiam diretamente de um neto de Noé, e, portanto, tinha vindo, e nós não tínhamos nada a ver com os, nem sequer com os espanhóis tínhamos a ver, nós vínhamos ali direto da uma obra engraçada que foi recentemente publicada. Mas este homem é também o autor da primeira gramática da linguagem portuguesa, dada à estampa em Lisboa em 1536, na oficina de Germão Galhardo. Este homem é chamado Padre Fernando Oliveira, na oficina de um dos mais fecundos tipógrafos do século XVI. Acresce ter sido a segunda gramática a ter sido impressa em qualquer das línguas modernas europeias. Terminou o autor esta sua obra com a frase: todas as coisas têm seu tempo e os ociosos o perdem, mostrando como o apuramento da língua era uma natural forma de simplificação do conhecimento. Foi também o cronista João de Barros, para além das grandiosas décadas, se integrou num vasto programa pedagógico-didático que levou a cabo no período de 1539-40, escrevendo a gramática da língua portuguesa com os mandamentos da Santa Madre Igreja, também conhecida por Cartinha ou Cartilha, e o diálogo da viciosa vergonha, para além do diálogo com dois filhos seus sobre preceitos morais em modo de jogo. Terminaremos este rolo com a alusão a uma obra de um outro homem ligado à expansão e que já referimos, Pedro de Magalhães de Gana, e as suas regras que ensinam a maneira de escrever e ortografia da língua portuguesa. Regras que ensinam a maneira de escrever e ortografia da língua portuguesa, com um diálogo que adiante se segue em defensão da mesma língua, editada em Lisboa em 1574, na oficina de António Gonçalves. Vejamos a que propósito da obra escreveu Maria Leonor Carvalhão Buesco. Trata-se, em confronto com a obra dos seus dois antecessores, de um breve trabalho de proporções reduzidas e de intenções modestas, que na edição de 1592, a terceira, vem publicada custado ao tratado da escrita de Manuel Barata, que é um tratado aritmético, e, contudo, se atribuímos à sua obra a dimensão de um instrumento divulgativo, esse facto é de certo comprovado pela circunstância durante o século XVI ter sido o único da tríade dos gramáticos portugueses a ter mais
de uma edição, a de 1574, edição Príncipe, por António Gonçalves, a de 1590, por Belchior Rodrigues, e finalmente a de 1592, por António de Siqueira. Foi ainda este gramático latinista e primeiro historiador do Brasil, como já vimos, naquela sua obra, deixou escrito, também já referimos, versos de Luís de Camões. Mas nesta mesma sua obra, podemos ler, neste mesmo diálogo, tirado do original que fotocopia na Biblioteca Nacional, o que ele escreve sobre Camões, estando Camões vivo. O Gandalf escreve assim, determinada. Está ali, nós podemos ler desde lá de cima, mas eu sublinhei ali. Vê das obras do nosso famoso poeta Luís de Camões, de cuja fama o tempo nunca triunfará. Sendo, portanto, o primeiro a louvá-lo em letra de forma, como termos encomiásticos e proféticos, com Camões vivo. 3 gramáticos, aliás, os únicos com obras publicadas entre 1536 e 1574 sobre a língua portuguesa. E, ao mesmo tempo, 3 homens totalmente ligados ao fenómeno da expansão. Permitam-nos não esquecer de João de Barros, por ser por mais conhecido, que vos falemos um pouco mais do padre Fernando Oliveira, noviço dominicano, que em Évora fora discípulo de André de Rezende, foi depois professor do filho de Dom Fernando Almada e dos filhos do Barão do Alvito e professor dos próprios filhos de João de Barros. Viajou por Itália, França e Inglaterra, por terra e por mar, sofreu os casos da Inquisição, foi ao Norte da África como capelão e depois terminou os seus dias nomeado revisor da Universidade, tendo dado aulas de retórica em Coimbra. Quanto a Gandalf, sabemos que abriu escola pública na província de Entre Douro e Minho, onde ensinou português e latim, que foi copista da Torre do Tombo, que serviu na Índia e que esteve no Brasil por 2 vezes, na última das quais como provedor da fazenda da Capitania de Salvador da Bahia. Deixou-nos o Tratado da Terra do Brasil e a história da província de Santa Cruz, a que popularmente chamamos Brasil, como já vimos publicado em Lisboa em 1576 por António Gonçalves, o mesmo que publicou depois da gramática, sendo, como já referimos, justamente considerado o primeiro historiador do Brasil. Laerte Ramos de Carvalho, na tese apresentada a concurso para provimento da 45ª cadeira História e Filosofia da Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, intitulada As Reformas Pombaletas da Instrução Pública, escrevia aqui: a reforma da Universidade de Coimbra, em 1772, constitui o coroamento das medidas pedagógicas ensaiadas pelo gabinete de Dom José, desde as primeiras providências escolares decorrentes da secularização das missões do Grão-Pará. Na verdade, referia-se ao famoso diretório que o irmão de Pombal, Francisco Xavier Mendonça Furtado, havia conseguido impor no Estado do Grão-Pará e Maranhão, de que era governador e capitão-general, através do alvará de 17 de agosto de 1758, e que estava pronto desde 3 de maio de 57 para substituir a administração temporal dos índios pelos regulares, abolida pelo alvará régio de 7 de junho de 1755. Dos 95 parágrafos do extenso documento, destacaremos o 7º e o 8º. Este é o original do diretório. E vamos só ali àquele set. Haverá em todas as povoações 2 escolas públicas. Uma para os meninos, na qual se lhes ensina a doutrina cristã, a ler, escrever e contar, na forma que se pratica em todas as escolas das nações civilizadas. E outra para as meninas, na qual, além de serem instruídas na doutrina cristã, se lhes ensinará a ler, escrever, fiar, fazer renda, costura e todos os mais ministérios próprios daquele sexo, para que, juntamente com as infalíveis verdades da nossa sagrada religião, adquiram com maior facilidade o uso da língua portuguesa. Não se ensinava a contar às meninas, não sei porque eles não se repararam, as meninas não se ensinava a contar. António Alberto Pereira de Andrade, na sua obra A Reforma Pombalina dos Estudos Secundários no Brasil, começa por esclarecer: ninguém ignora que as categorias do ensino elementar, secundário e superior, no que concerne à dimensão da quantidade específica, não tinham existência legal escalonada no tempo em que as universidades cumpriam o programa que o seu nome abarca etimologicamente. Todos os estudos se concentravam no mesmo estabelecimento de ensino, sendo mesmo assim administrados em locais separados por alguma distância. Semelhantes classes formavam, deste modo, um como que santuário da sabedoria em que conviviam cada um em seu escalão os candidatos à cultura em todos os graus. Os professores formavam uma corporação, pertencendo, em alguns casos, a uma só ordem religiosa. E os colégios não passavam de unidades em edifícios diferentes, integrados na universidade ou com ela conexas. Após o seu aparecimento, o ensino continuou a ordenar-se ao mesmo fim, tendo com este íntimas ligações o teor das disciplinas mencionadas nesses colégios. Era assim que as aulas de ler, escrever e contar
faziam parte do programa da Universidade de Évora e colégios. E só ingressava na Universidade de Coimbra quem levasse certificado de exame lógico, ou seja, quando foi criada a Universidade de Évora, uma das aulas era para quem queria ir para a Universidade aprender a ler e escrever. Ora bem, iam para a Universidade aprender a ler, como se fosse para a primária. E depois, dentro da mesma universidade, iam crescer nos estudos. E se tivessem sucesso, iam chegar lá analfabetos e serem lá doutores. Eu não faço mais comentários agora sobre isso. Só ingressava na Universidade de Coimbra quem levasse certificado de exame de lógica. A instrução elementar estava coordenada com a secundária e esta com a superior. Ninguém, pois, que dispusesse de meios para estudar, entrava na escola de gramática latina sem saber ler, escrever e contar. E não se tornava forçoso sustentar-se em este lugar, nas aulas da Universidade dos Colégios. Quando em 1559 foi inaugurada a Universidade de Coimbra, a aula das primeiras letras figurava nos estatutos. E passo a citar: haverá na Universidade 2 classes em que se ensinam os meninos a ler e a escrever. Também na Universidade de Coimbra havia 2 cadeiras de ler e escrever, em 1559, cada uma com ordenado de 20.000 reis para os seus mestres. No Brasil, como nos outros territórios ultramarinos onde se implantaram colégios, seguiu-se esta orientação. No Real Colégio das Artes da Bahia, fundado em 1550 como Colégio dos Meninos de Jesus, a quando do seu encerramento, volvidos 200 anos, em 1759, foi redigido um relatório onde podemos ler que um mestre gasta 2h30 de manhã e outras tantas de tarde a ensinar a ler, escrever e contar a centenas de crianças que vêm em parte a matricular-se mais tarde nas classes de latinidade. O Alvará Régio, de 28 de junho de 1759, extinguiu todas as escolas destes reis e o seu domínio regulados por métodos jesuítas. Estabeleceu um novo regime com a nomeação de um diretor de estudos e de professores de gramática latina, de grego e retórica, tendo para efeito sido publicado na memória avulsa dos livros aconselhados e previstos para o novo método. Recomendamos vivamente a leitura de um documento, vou passar à frente, porque não vale a pena estar a perder tempo sobre este momento. É um documento muito interessante, mas conclusão. Ao passarmos a concluir, não podemos deixar de salientar que na sua concretização formal, a matriz educacional sujeita à reforma no longo período de governação pombalina foi objeto de estudo exaustivo por parte do já citado António Alberto Penha de Andrade, em dissertação de doutoramento em História apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e que se encontra publicada em 2 copiosos volumes. O mesmo autor, nos seus contributos para a história da mentalidade pedagógica portuguesa, também nos legou em extenso livro a dilucidação dos inúmeros aspectos que vestiu a evolução do ensino em Portugal, tendo dedicado, como já vimos, uma especial atenção ao Brasil. No caso específico da expansão portuguesa, temos que sublinhar o facto, na maioria dos casos, missionários e evangelizadores terem optado por conhecer os diferentes falares ou línguas locais por forma a mais rapidamente atingir o seu desiderato, como aponta o catedrático brasileiro Luís Carlos Vilalta, recordando as obras A Arte da Língua de Angola e A Arte de Gramática da Língua mais usada na corte do Brasil, respectivamente dos padres jesuítas Pedro Dias e José da Chica. Sobre esta realidade já havia dissertado Justino Mendes de Almeida, na Academia de Marinha, a quando o 6º Simpósio de História Marítima, dedicado a Pedro Álvares Cabral, recordando então os já ouvidos autores e, bem assim, a ação do padre Manuel da Nóbrega e o seu diálogo sobre a conversão do gentio. Sigamos só um pouco a palavra do mestre, passo a citar. Os missionários desconhecedores das línguas nativas tiveram de se empenhar no seu aprendizado. Doutrina na língua do Brasil, Catecismo do padre Marcos Jorge. Catecismo na língua brasílica, do padre António de Araújo. A Arte da Língua Brasílica, de Luís Figueira. O Vocabulário na Língua Brasílica, de Leonardo Duval. E um Catecismo para angolanos na sua língua, pelo padre Manuel Molina. Aliás, já em 1554 se tinha publicado em Lisboa uma cartinha em tamudo português, por ordem do rei, a primeira trilingue, dada também a presença do latim. Esse trilinguismo funcionava como um sistema de trocas linguísticas, permitindo que os autóctones aprendessem o português e a sua língua em comparação, e os portugueses a língua dos outros, portanto o tamudo, e ao mesmo tempo todos latim, se isso fosse necessário. Segundo Daniel de Góis, desde 1504, seguiam livros pro como, muito provavelmente a primeira cartilha portuguesa da autoria de Dom Diogo de Ortiz Villegas, bispo de Viseu, como sustentou Cortés Pinto. Em 1512 e 1513 seguiram para a Abissínia e para o Oriente novas remessas de livros de que faziam parte cartinhas, e ficaríamos aqui a falar deste tipo de obras, não esquecendo a arte de malabar do padre Henrique Henriques,
gramática composta por volta de 1548-49, e cuja autorização para ser impressa se colocou expressamente em carta a Santo Inácio de Loyola naquele último ano. Foi este mesmo autor que teria sido tradutor para Malabar da Cartinha da Doutrina Cristã, do já referido Padre Marcos Jorge, impressa em Coxim em 1559, segundo Barbosa Machado. Ou ainda a Jesus Maria, Arte da Língua Candarim, do Padre Tomás Estevão, publicada em 1640 em Rachol, no Colégio de Santo Inácio da Companhia. E do mesmo autor, a Doutrina Cristã em Língua Concani. Terminaremos este recorte com um trecho do que Justino Mendes de Almeida escreveu na introdução à edição facsimilada do vocabulário da língua canarina com versão portuguesa. Segundo o padre Lucena, São Francisco Xavier ensinava em malaio. E o padre António Vieira, em carta ao padre Manuel Luís, lendo dos casos do Colégio de Santo Antão, carta datada de 21 de julho de 1695, declara que, em distância de 400 léguas, levantou 16 igrejas, fazendo catecismos em 7 línguas diferentes. Pois, no testemunho do padre Manuel da Nóbrega, a língua da terra era para lá a mais principal ciência. Esta opção foi contrariada. Os índios não conseguiam aprender português para serem evangelizados. Portanto, tinham que ser os missionários a aprender a língua dos índios ou dos indianos, dos africanos, e depois ensinar na língua que eles percebiam. Era uma forma de evangelizar mais facilmente. Mas esta opção foi contrariada desde raiz por João de Barros, e teve a altura conhecida em Amargo Remoredo, o seu método gramatical para todas as línguas, em 1619. Mesmo no Reino, as escolas a que podemos chamar de instrução elementar, com a dupla faceta de administrar o catecismo e os primeiros conhecimentos de leitura, de escrita e de cálculo, não recorriam sistematicamente ao ensino das regras gramaticais. Aliás, começaram mesmo sem a existência de gramáticas, como já referimos, e sem os ortógrafos, como Álvaro Ferreira de Vera e João Franco Barreto, que elaboraram os seus compêndios, respectivamente, só em 1631 e 1670. Podemos então concluir que falar bem e escrever bem foi bem escassíssimo em Portugal e seus domínios até meados do século XIX. E que o conhecimento da gramática, como dizer Luís António Vernei, é a porta e o princípio de todos os estudos, foi ainda mais diminuto. E tem mesmo que acabar. O falar, segundo este autor, foi adquirido primeiro com as mulheres, os primeiros mestres das línguas vivas, ou com gente de pouca literatura. A aprendizagem de ler e escrever com alguma substância inseriu-se em sistemas da educação religiosa desde os mais tenros anos, junto com o ensino do catecismo. António Salgado Júnior, nos deliciosos comentários que fez à obra de Vernei, verdadeiro método escolar, recorda-nos que no século XVIII, antes deste autor a ter redigido, se empenhavam oratorianos e teatinos a introduzir o método francês consagrado no traité des études de Roland, pretensão, aliás, corroborada nas regras da língua portuguesa que o teatino Dom Jerónimo Contador Argote publicou só em 1721 e em que podemos ler ser preciso ensinar aos rapazes a primeira gramática da sua língua vulgar. Bem, no diretório, eu vou mesmo terminar, no diretório João Marquês de Pombal se insurgiu o facto de os jesuítas não ensinarem aos índios o português, dizendo que não lhes ensinando o português, eles nem sequer se podiam queixar às autoridades locais pela razão simples de que não se sabiam expressar na língua da justiça. Os exterminados. E pensamos que contemplamos... Está cá escrito. Os exterminados. E pensamos que contemplamos as mais distintas vertentes que nos foi possível reunir dentro de uma nova visibilidade na compreensão do que significa a abertura de novos mundos ao mundo e a sua integração num conceito mais alargado de matrizes educacionais, onde caberiam com mais detalhe a medicina e a farmácia, todas as ciências da natureza e até a aproximação a conceitos que só muito mais tarde despontaram, mas cujas práticas se consubstanciaram em ação pela mão dos portugueses. Pensamos no conceito de estratégia, por exemplo, mas também na polemologia que Gaston Boutou só introduziu em 1936. A própria música seria um tema aliciante e basta referir neste âmbito o que se tem escrito sobre a canção nacional, o fado. Régio bem o ligava ao mar na sua tese marítima, depois da área trovadoresca, quando escrevia: o fado nasceu um dia, quando o vento mal bolia, e o céu o mar prolongava, na morada de um veleiro, no peito de um marinheiro, tanto triste cantada. É bonito para acabar, não vai acabar. Deixa-me só dizer mais uma coisa. Só uma coisa. Não avançámos. Perguntas. Não avançámos, mas podíamos ter avançado para o campo da filosofia. Especialmente agora que estão a surgir novos estudos sobre a temática da promessa. Paulo Ricoeur já havia iniciado a sua abordagem na obra citada em Jacques Derrida, também o fez ao desenvolver o conceito de construção teológico-política, que, quanto a nós,
tem muito a ver com o fenómeno da nossa expansão, com as teorias do Quinto Império, do sebastianismo e da história do futuro. Importa lembrar o notável contributo de José de Araca Moura, que o coloca no estado dos descobrimentos com o seu trabalho sobre a rópica penéfona de João de Barros, a mercadoria espiritual, necessidade e demanda de uma razão tempestiva, deambulando os parâmetros da imanência da sindese à natureza, o horizonte com ajuizamento aberto à temporalidade, possível resolução de uma apologética aparente e a forética fundamental, para além das novas realidades do tráfico da mercadoria, as repercussões ideológicas, uma encomendação ao monarca e a conclusão que o próprio tipo de comunicação sugere. E agora sim, vou terminar. Não concluiremos trazendo exemplos colhidos nas obras geniais. A globalização a que se assistiu por via da expansão portuguesa, como pensamos ter deixado bem explícito, foi um processo de universalismo e racionalismo nos primórdios da Idade Moderna, reorientou o pensamento da Europa erudita, redefiniu as prioridades dos principais Estados, confrontou o importante poder da Igreja, estabeleceu uma nova ordem social e económica, a que não foi estranha à classe emergente dos grandes mercadores intercontinentais e a concretização do novo eixo da economia mundo com base no Porto de Lisboa. Esta realidade, por si só, representa, para o famoso Charles Boxer, a mais extraordinária revolução de conceitos que a Europa e também os antigos e novos mundos sofreram pela simples presença de alguém que chega. E esses que chegaram foram, essencialmente, os portugueses. Não concluiremos com obras colhidas em Dom João de Castro, nem Damião de Góis, nem Garcia Dorta, nem Gil Vicente, nem Luís Camões, ou qualquer um dos proeminentes autores das cenas de dicionários e vocabulários, propiciaram o cruzamento do conhecimento do português e das mais variadas e extravagantes línguas. Preferimos deixar-vos com o que era corrente na voz do povo. Vitorino Magalhães Godinho, na sua última obra de grande voo, Mito e Mercadoria, Utopia e Carta de Navegar, na área da história da expansão, chama-nos a atenção para aquela realidade de simplificação da humanidade, através dos versos de um autor que Garcia de Rezende fez incluir no seu Cancioneiro Geral. A data é de 1516 e a voz é de Diogo Velho da Chancelaria. Vejamos o que escrevia Diogo Velho. Gentes novas escondidas, que nunca foram sabidas, são a nós tão conhecidas como qualquer natural. As novas coisas presentes são a nós tão evidentes como nunca outra gente jamais vira o mundo tal. É já tudo descoberto. O muito longe nos é perto. Os vindouros têm já certo o tesouro terreno. Muito obrigado.